Agora vamos fazer uma compressa de batatas. Acabei de falar que o gengibre é para juntas. Bem, as batatas são para os tecidos. A batata é bastante suave. Pode ser usada para olhos inflamados, conjuntivite. Outra vez, vamos colocar nosso plástico por baixo, nosso pedaço de pano. A batata é usada para inflamação em tecidos. Olhos inchados, olhos inflamados, olhos vermelhos. Pode ser usada para unhas encravadas, pode ser usada para um espinho que você não consegue tirar. Inflamação de tecido, torção de tornozelo. É muito boa para a torção de tornozelo. Então, a senhora que tinha o joelho inflamado, por ter feito muitas compressas de gengibre, eu lhe disse para colocar umas de batata. A batata é bem refrescante. É boa para todo tipo de inflamação no tecido. A batata também puxa toxinas. Mais uma vez, a gente espalha aqui. Uma amiga minha me ligou um dia, ela tinha bebê e eu também, e eu conseguia ouvir seu bebezinho chorando e chorando. Eu disse, qual é o problema com Louis? E ela disse, não sei o que aconteceu, mas seu pequeno pênis tem o dobro do tamanho. Ele só tem 10 meses, o que a gente faz? Se formos ao hospital, o que eles vão fazer? Eu disse, prepare rapidamente uma compressa de batata. Qualquer inchaço de tecido, use compressa de batatas. Então, ela fez uma compressa mais ou menos desse tamanho, isso é bem refrescante. Colocou por cima da região afetada, vestiu sua fralda e depois de 5 minutos, o garotinho, que deve ter se aliviado bastante, caiu no sono. Sabem, isso alivia qualquer tecido que esteja inchado. Ela disse que ele dormiu por 2 horas. O que isso lhe diz? Não sentia mais dor. Ela disse que quando ele acordou, estava feliz. Trocou rapidamente a fralda dele e tudo estava de volta ao normal. Às vezes a gente não sabe o que é. Na dúvida, use essa batata ralada. O que teria sido então? Bem, o garotinho engatinhava por toda a casa naqueles hippies. Não se sabe se entrou uma sujeirinha ali ou se houve uma picada. E não se pode brincar muito nessa área, sabem? A gente nunca deve colocar gengibre em áreas delicadas. Mas a batata é muito calmante e refrescante. Então pode usá-la. Vou lhes contar uma história muito impressionante que tive com batatas. Quando morava na floresta tropical, havia um rapaz que vivia na nossa propriedade, no final de nossa cocheira ou cercado, num trailer. Era um hippie de verdade e estava roçando o mato com uma foice de pés descalços. O que acontece é que a foice foi direto na parte de trás de seu tornozelo. Eu soube disso, mas não o vi por alguns dias. Então, um dos rapazes disse, você já viu Chris? Seu pé parece um balão vermelho e tem uma linha vermelha subindo pela perna. E ele está deitado na cama fumando maconha, esperando que a natureza lhe traga cura. O corpo vai se curar se você lhe proporcionar as condições corretas, mas um dos problemas com a maconha era que entorpecia a dor, mas a dor estava lhe dizendo para fazer alguma coisa. Então eu disse que o trouxessem até mim, e eles o trouxeram. E a primeira coisa que eu faço, e Vanessa vai mostrar isso a vocês amanhã à noite, eu tenho 2 baldes de água, um de água quente e o outro de água com gelo. E coloquei o pé dele diretamente na água quente. O pé dele estava na minha mão e eu olhava para o rosto dele. Se estivesse muito quente, eu colocava um pouco mais de água fria. Esse primeiro balde pode ser mais desafiador, 3 minutos. Depois de 3 minutos, o sangue diminui a velocidade e colocamos na água gelada. E tudo volta a se mover novamente, como Vanessa vai explicar para vocês. Enquanto estava no frio, eu coloco um pouco mais de água quente no balde quente. Então, 30 segundos no frio, depois de 30 segundos as coisas começam a diminuir. Então, voltamos ao quente. E eu fiz isso 3 vezes, 3 no quente e 3 no gelado. Sua dor reduziu 50%. O que isso faz é levar sangue renovado para a região, retirando o sangue velho dele e faz com que a inflamação diminua em certo ponto. E eu fiz uma certa compressa de batata
Ele tinha um machucado que se curou por fora, mas que não tinha sido curado por dentro. E o tétano acontece numa área machucada que não se curou por dentro e está selada por fora. E tem um elemento de um organismo de cavalo. Nós tínhamos um cavalo na cocheira, então era um ambiente perfeito para o tétano. Então eu coloco uma grande compressa de batata ralada no pé dele e disse, volte em 2 horas. Ele já podia manquejar agora. Só essa reação já me dizia que estávamos tendo resultados. Quando ele voltou, depois de 2 horas, eu tirei a compressa e a ferida estava supurando. E a linha vermelha havia baixado uns 10 centímetros. Se ele ainda estivesse com dor e a linha vermelha não estivesse abaixado, nós o levaríamos direto para o hospital. Na dúvida, sabem. Mas estávamos a 1 hora do hospital, mas a gente conseguia ver os resultados. Ele não queria ir para o hospital. Se ele não quisesse ir ao hospital e nós víssemos que ele estava morrendo, nós o levaríamos, claro. Fiz água quente e fria novamente e outra compressa de batata ralada. Volte novamente às 6 horas. Mais algumas horas, e sempre que voltava, a linha vermelha abaixava, 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 e o pé desinchava, desinchava, desinchava. E o pé ainda supurava. Sabem, isso puxa, e quando tirávamos a compressa, dava para ver a área que a compressa puxava. E depois de outro tratamento de água quente e fria, colocamos a compressa de batatas raladas por toda a noite. Ele voltou de manhã, fizemos outra vez água quente e fria, e a linha vermelha tinha sumido e o pé estava no tamanho normal. Parecia uma mecha seca, mas quem se importa com isso? Só queremos que o inchaço desapareça. Ele disse, o que faço agora? Eu disse, talvez você já esteja bem. Veja como se sente. Mas se começar a doer, se começar a latejar, e se isso selar, precisaremos fazer tudo isso de novo. Basicamente, eu deixei nas mãos dele. Mas isso curou. Dá para imaginar que isso poderia ter sido uma situação muito grave. Isso foi bem impressionante. Já vi isso também em retirar espinhos. Sabe, às vezes entra um espinho num dedo e é bastante doloroso retirá-lo. Se você colocar a batata ralada nele, vai reduzir o inchaço. Não vai ficar infectado e, geralmente, após alguns dias, vai conseguir, com a ajuda da ponta de uma agulha, pressionar e muitas vezes o espinho sai facilmente. Já vi isso acontecer algumas vezes. Então, a batata ralada pode ser usada em todas as áreas de inflamação de tecido.